O Fluminense enfrenta o Avaí no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro e o torcedor tem boas e também preocupantes notícias para este duelo muito importante para a classificação da competição. Fique comigo até o final do vídeo que eu te conto tudo. Olá para você que acompanha o nosso canal, esse é o Ligados no Flu, Fluminense com um jogo muito importante no próximo domingo contra o Avaí. A gente tem muitas informações sobre esse jogo, o técnico Fernando Diniz vai fazer mudanças no time, algumas mudanças que ele vai ser obrigado a fazer por questão de contusão e suspensão, e uma outra mudança também por opção técnica. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, fique comigo até o final. Antes eu queria te agradecer pela sua inscrição. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as notificações. A gente começa com uma boa notícia, que é a informação de que o Fluminense pagou esta semana a última parcela que ele estava devendo do John Arias ao Patriotas, clube da Colômbia. O Fluminense comprou o John Arias por 3 milhões de reais, ainda estava devendo 182 mil reais. O pagamento foi feito esta semana. O Fluminense com isso, hoje ele é dono oficialmente de metade do passe do John Arias, um jogador que se valorizou muito depois que chegou ao Fluminense. Ele já tem 17 gols e 13 assistências na atual temporada. É uma figura que vai estar nas próximas convocações da seleção colombiana. Então foi um ótimo investimento esse que o Fluminense fez no John Arias. Pagou 3 milhões de reais por 50% do passe. E hoje, de acordo com o Transfer Market, o John Arias está avaliado em 4 milhões de euros, ou seja, 20 milhões e meio de reais. Como o Fluminense tem direito a metade do passe do John Arias, significa que se o Fluminense vender por esse valor, por exemplo, ele teria direito a 10 milhões. Pagou 3, receberia 10 milhões, ou seja, teria um lucro aí de 7 milhões de reais com o John Arias, mas a gente espera que o Fluminense não venda o John Arias tão cedo. É um jogador muito importante no elenco, mas essa é a primeira informação que eu queria trazer para vocês. Vamos falar então sobre o duelo contra o Avaí no próximo domingo, 7 da noite, na Ressacada. O Fluminense que pode ter um desfalque de peso na defesa é o zagueiro Nino. O Nino saiu com um desconforto muscular no jogo contra o América, durante a derrota para o América no último domingo. O Fluminense voltou a treinar ontem, teve 2 dias de folga o time, depois da derrota para o América, voltou a treinar na quarta-feira e o Nino não treinou com o elenco. O Nino ficou entregue ao departamento médico para tentar se recuperar e é um jogador que pode sim desfalcar. Nesse momento, a chance do Nino não enfrentar o Avaí é muito grande. A gente ainda tem aí a quinta, a sexta e o sábado pela frente, mais o domingo, claro, mas o Nino, nesse momento, é um jogador que não tem a sua escalação confirmada, não. É mais provável hoje, nesse momento, que o Nino não jogue do que jogue. E aí é que está o problema, porque se o Nino não jogar, o Manuel, que deveria também ficar fora desse jogo, porque ele teria que cumprir uma suspensão, porque foi julgado, né, no início da semana, por causa da expulsão no Fla-Flu. O Fluminense entrou com um efeito suspensivo, conseguiu, e aí o Manuel então não vai precisar cumprir a suspensão no jogo contra o Avaí, mas o Fluminense então, o técnico Fernando Diniz, ele teria como opções para a zaga, se o Nino realmente não jogar, além do Manuel, claro, que vai ser o titular, ele tem, né, à disposição o David Braz, o David Duarte, e aí é que tá o problema, né, que a gente sabe que o Diniz gosta de escalar o Felipe Melo na zaga. Então, a gente não sabe se o Nino realmente vai jogar. Se ele não jogar, essas são as 3 opções. No jogo contra o América, quem entrou na vaga do Nino foi o David Braz. Então ele sai um pouco à frente dos outros jogadores. Se o Nino não jogar, o David Braz, nesse momento, é o que tem mais chances de ser escalado na zaga ao lado do Manuel. Mas a gente lembra que o Felipe Melo e o David Duarte também correm por fora. E um indicativo de que dificilmente o Fluminense vai poder contar com o Nino é justamente foi o fato do departamento jurídico do Fluminense ter entrado logo com uma ação para efeito suspensivo do Manuel. Porque o Fluminense sentiu que poderia ficar sem os seus 2
zagueiros titulares para esse jogo contra o América, o Nino e o Manuel. Outra mudança que o Fernando Diniz deve fazer na defesa para esse jogo contra o Avaí é na lateral esquerda. O Caio Paulista deve perder a posição para o Calegari. Após a derrota do Fluminense para o América, o Fernando Diniz deu uma indicação de que o Calegari pode ser sim aproveitado na lateral esquerda. Ele disse, né, depois, durante a coletiva relâmpago que ele deu, que vão jogar os jogadores que estão com mais disposição, com mais vontade de entrar em campo. E elogiou muito o Calegari, que entrou no decorrer daquela partida justamente na lateral esquerda. Então, hoje é grande a chance do Calegari ser escalado na lateral esquerda do Fluminense, no lugar do Caio Paulista. O que mostra, mais uma vez, que, embora o Fernando Diniz não vá dizer isso publicamente, para mim fica evidente que não há nenhuma confiança nos laterais que o Fluminense tem à disposição para a posição, né, para a lateral esquerda. Nem no Pineda, nem no Cris Silva. Tanto é que ele escalou várias rodadas aí o Caio Paulista improvisado de lateral esquerda e agora deve fazer a opção pelo Calegari na lateral esquerda. Outro jogador que não vai poder enfrentar o Avaí é o Natan, tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Com isso, quem deve ser mantido no ataque do Fluminense? Matheus Martins. Mesmo ele estando numa fase muito ruim, não está rendendo o Matheus Martins. A opção que o Fernando Diniz teria para a posição seria o Natan. Como o Natan está suspenso, é bem provável que o Matheus Martins seja mantido no time. Existem ainda outras alternativas, mas eu acho pouco prováveis que o Fernando Diniz faça a opção, essas opções, né, que eu vou citar aqui agora, mas ele pode, de repente, né, já que ele gosta muito, ele pode escalar de repente o William Bigode na posição, ou tem ainda o Michel Araújo, mas o Michel Araújo ele tem dado poucas chances, né, para o Michel Araújo. Então, o mais provável mesmo é que o Matheus Martins seja o escolhido para continuar como titular ali no ataque do Fluminense. Para a gente terminar, o jogo contra o Avaí, que seria com os portões fechados, porque o Avaí tem uma punição para cumprir, o Avaí fez um pedido à CBF para que esse jogo, essa punição, seja cumprida só na partida contra o Bragantino. E aí, o Avaí ainda não recebeu a resposta da CBF, mas já começou a vender ingressos, fez inclusive uma promoção de ingressos, então é provável que o Fluminense tenha que enfrentar o Avaí com torcida, portões abertos, né, com promoção de venda de ingressos aí nesse jogo de domingo contra o Avaí. Eu não consigo entender isso. Então o clube ele é punido e escolhe qual jogo que ele vai cumprir a punição. Eu nunca vi isso. Mas enfim, o Avaí fez esse pedido para a CBF, não recebeu a resposta ainda, mas está tão confiante que já começou até a vender ingresso para essa partida contra o Fluminense. E só lembrando que o Avaí vem de 4 derrotas seguidas, o que é muito perigoso para o Fluminense, porque a gente sabe que o Fluminense adora levantar defunto. Toda vez que o Fluminense enfrenta um adversário que vem em crise, que não está ganhando de ninguém, pressionado pelos resultados, né? Então, enfrentar um time que vem de 4 derrotas seguidas não é nada bom, não é um bom sinal. O Fluminense adora ressuscitar defunto. Espero que não faça isso com a gente no próximo domingo, porque a gente também está precisando muito da vitória. Meus amigos, um grande abraço. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Até a próxima e saudações tricolores.